Olá, segundo ano. Nós começamos já o assunto de advérbio e esse é o assunto que nós focaremos ainda nessa unidade. Hoje eu vou continuar com vocês a falar um pouquinho sobre os tipos de advérbio e como eles se classificam e sobre as locuções adverbiais. Então, se vocês quiserem acompanhar, é só abrir o livro de vocês na página, acredito que seja a página 3 e 4, que nós vamos falar sobre isso hoje. Tudo bem? Vamos lá? Então, só relembrando que o advérbio é uma classe de palavras invariáveis que modifica o sentido do verbo expressando certa quantidade ou ideias acessórias sobre o processo verbal. Podem também modificar o sentido de adjetivos, outros advérbios ou até de frases inteiras. Vamos pensar aqui nessa frase que está aqui em cima. Fiquei sabendo que, felizmente, nossos amigos estão bem. Olha como pode modificar uma frase inteira se eu trocar felizmente por infelizmente. Fiquei sabendo que, infelizmente, nossos amigos estão bem. Então, mudou a ideia do sujeito que está discursando nessa frase. A gente, com felizmente é porque ele está feliz por os amigos estarem bem. Mas infelizmente dá a ideia o quê? Que ele está infeliz por isso, que ele não gostou. Os advérbios, eles vão ser classificados em tempo, intensidade, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida. Por exemplo, nós temos aí tempo. Hoje, ontem, amanhã, agora, cedo, depois, já, nunca, sempre, raramente, frequentemente, de vez em quando, à noite. Com o exemplo, órgãos impressos em 3D poderão ser usados por humanos em breve. Olha como ele pode modificar. Se eu falar assim nunca, órgãos impressos em 3D poderão ser usados por humanos um dia, amanhã, dificilmente. Então, todos os mesmos advérbios podem modificar uma mesma frase. Vocês estão conseguindo compreender? Aí aqui nós temos lugar. Aqui, ali, aí, atrás, dentro, fora, lá, à direita, à esquerda, ao lado, em cima. E um exemplo, deixava o celular longe, diz aprovado em 8 vestibulares de medicina. Viu, gente? Sentiu essa direta? A gente, por exemplo, quando a gente fala estou aqui, ele está lá, coloquei meu caderno à direita da estante ou à esquerda da estante. Olha atrás de você, esse é atrás também. Então, olha lá fora. Ele caminhou pela direita, ele caminhou pela esquerda. Então, tudo isso vai dar o quê? Advérbio de lugar. E o modo? Mal, bem, depressa, devagar. Quase todos os advérbios que terminam em mente, eles são de modo, gente. Tipo, ansiosamente, desesperadamente, alegremente, à vontade, em vão. Eu sempre lembro de um amigo meu que quando ele transformava o advérbio de afirmação com certeza em um advérbio de modo e falava sempre assim: nossa, com certezamente. Porque para ele estava nesse modo. Então, para vocês notarem como o modo, como esse prefixo, esse sufixo mente, ele vai estar muito dentro desses advérbios de modo. Então, bondosamente, calmamente, discretamente, elegantemente. Tudo isso vão ser relacionados ao quê? Advérbios de modo. Faça assim. Esse assim tá o quê? Indicando modo. Fique à vontade. À vontade tá indicando o quê? Modo. Então, quando a gente fala as claras, as pressas, vai às pressas. Esse é as pressas, é o modo como a pessoa tem que ir. Esse departamento tá muito à toa. À toa é o modo como o departamento está. Nossa,
Ela está com rancor, é o modo como a pessoa está. Vai de mansinho, quer dizer o quê? Vai devagar. Esse de mansinho é o modo como a pessoa tem que ir. Frente a frente, face a face, mal, melhor, pior, sem medo, também são tudo advérbios de modo. NASA divulga imagens incrivelmente detalhadas dos anéis de Saturno. Então, incrivelmente, advérbio de modo. E também temos aí intensidade. Bastante, bem, mais, menos, meio, muito, pouco, quase, mais ou menos. Então, outros como apenas, de pouco, de todo, deveras, menos já tá aí, né? Quão, tanto, tão, também são tudo advérbios de intensidade. Curitiba espera quase o triplo de visitantes em 2017. Então, espera quase o triplo. Por quê? Da ideia de a intensidade que Curitiba espera. E os de afirmação. Nós temos aí sim, certamente, efetivamente, realmente, com certeza, que eu falei já, sem dúvida. Cachorros pequenos realmente são mais agressivos. Outros, como por certo, seguramente. Deixa eu ver. Efetivamente já está aí. De certo. Acho que eu falei até isso para vocês, né? Temos por certo e de certo. São tudo advérbios de afirmação, que vão dar a ideia que está afirmando algo. Cachorros pequenos realmente são mais agressivos? Cachorros pequenos, se eu colocar cachorros pequenos são mais agressivos? Vocês acham que modificou? Será que esse realmente aí não dá a ideia que eu estou afirmando? Realmente são mais agressivos? E a negação, gente? Aí só aparece não, né? Mas advérbios como de modo algum, de maneira alguma, que é bom a gente usar, é melhor a gente usar esses advérbios quando a gente vai escrever textos. De jeito nenhum. Mas sempre tomar cuidado, viu? Eu sempre digo para tomar cuidado na hora de escrever textos com advérbios de negação. Porque quando você nega ou afirma, então no caso esses dois, você dá muita certeza de algo. E tem assuntos que vocês têm que tomar cuidado sobre essa certeza, negativa ou afirmativa sobre determinado assunto. Por exemplo, nós temos certeza que racismo é uma coisa ruim, então você pode afirmar e usar advérbios de afirmação, tipo certamente, efetivamente, realmente, com certeza, sem dúvida. Agora, tomem cuidado com assuntos que eles tenham ainda uma linha tênue. Por exemplo, quando você vai falar de... Vamos ver um assunto como aborto no Brasil. Então, tome cuidado com palavras de afirmação ou de negação sobre assuntos um pouco mais duvidosos sobre a população em geral. Tudo bem? Nós temos aí os de dúvida, né? Talvez, quiçá, porventura, possivelmente, provavelmente. Então, talvez, FGTS, talvez você não precise esperar para sacar o dinheiro. Outros, como eventualmente também, é de dúvida. Deixa eu ver outro. Porventura, acaso. Acaso também é de dúvida. Então, esses são os tipos de advérbios, são como os advérbios podem ser classificados. Há também, gente, os advérbios interrogativos, que eles podem ser de modo, de causa, de lugar ou de tempo. O de modo seria como isso poderia ser feito, como prevenir o câncer de pele. Por isso que é de modo. Mas eles são geralmente utilizados em o quê? Frases interrogativas. O de causa, que seria o porquê, separado sem acento. O de lugar, que seria onde, também. Aonde também se encaixaria aí.
E o de tempo, que é quando? Quando será o final do campeonato? Quando será a final do campeonato? Existem também algumas categorias de palavras denotativas que elas são consideradas advérbios também. Em Portugal, na gramática portuguesa, há esses tipos de advérbio, gente. Há advérbio de inclusão, de exclusão, de situação, de designação. Na brasileira, são palavras denotativas que elas expressam o valor de advérbio, porque elas cumprem um papel semelhante ao advérbio na construção de enunciados, dessa questão de modificação. Apesar disso, por formarem um grupo muito diversificado, a gramática tradicionalmente as considera como uma categoria à parte de palavras denotativas. Nós temos aí de inclusão, até inclusive mesmo também. Então, gente, se eu perguntar para vocês, inclusive tem valor de quê? Você vai falar assim, palavra denotativa com valor semelhante ao advérbio, viu? De exclusão, apenas, só, somente, sequer. De retificação, aliás, isto é, ou melhor. De situação, afinal, então, agora. De designação, eis. De realce, cá, lá, aqui, só. Os mais utilizados, gente, que a gente realmente é bom a gente lembrar, é o de designação, que é eis. O de inclusão e exclusão, viu? Prestem bastante atenção nesses advérbios. E usem-os. Use advérbios. Tudo bem? Olha aqui, advérbios e palavras denotativas na expressão de ponto de vista. Só 7,3% dos alunos atingem aprendizado adequado em matemática no ensino médio. Você pode usar, gente, só, somente, aliás, é visto que, supostamente, indiscutivelmente, são tudo, nesse caso aqui são advérbios de modo. Não é que o advérbio ele vai dar um sentido superior à frase. Ele vai enfatizar algo ou modificar para deixar mais claro. Porque se a gente tirar, por exemplo, Prêmio ESPN Esporte 2016, imbatível. SKT foi o melhor time do ano. Agora, quando eu falo foi indiscutivelmente o melhor time do ano, olha como dá uma potência na frase. Então, usem advérbios no texto de vocês. Tudo bem? Na semana que vem, a gente vai falar sobre a gradação dos advérbios. Vamos voltar aqui para a locução adverbial, comentar um pouquinho. Tá bem? Mas, professora, e a locução adverbial? O que seria uma locução adverbial? Por exemplo, é uma expressão formada por duas ou mais palavras que assume o valor adverbial. Gente, a gente pode formar locuções adverbiais a partir de preposição com substantivo. Por exemplo, com é preposição, certeza é substantivo. Então, com certeza, quando é um advérbio de afirmação. Então, com certeza é uma locução adverbial. Quando a gente classifica, a gente pode perceber que alguns são formados por mais de uma palavra. Esses que são formados por mais de uma palavra, olha como esses ais que tem aqui no de lugar, tipo a direita e a esquerda, eles não estão craseados aí, não estão com acento de crase. Então, quer dizer que tem o quê? Uma preposição aí. Então, eles também podem ser ligados com preposição e substantivo, ou preposição e adjetivo, ou própria preposição com advérbio. Quando eu falo assim, vai por ali, vai por aqui. Esse por aqui ou por ali quer dizer muito o quê? Por é preposição, ali ou aqui é advérbio. Então, por ali ou por aqui seria o quê? Uma locução adverbial. Então, assim a gente pode usar, eles virão por ali, eles virão por aqui. As locuções adverbiais, elas também vão ser encontradas muito, por exemplo, de tempo.
na categoria de tempo, como em breve, às vezes, de vez em quando, pela manhã, pela tarde, de noite, à tarde, de dia, em breve. No caso de lugar, a gente pode encontrar, por exemplo, em cima, embaixo. Tudo são de duas palavras, gente. Geralmente preposição com advérbio ou substantivo. Por perto, por aqui, à esquerda, como já está aí, à direita, ao lado. Então, também seriam locuções adverbiais, que é a junção geralmente de. Então, professora, como pode ser formada uma locução adverbial? Preposição com ou substantivo, ou adjetivo, ou advérbio. Então, se eu perguntar, gente, como pode ser formada uma locução adverbial, você vai dizer preposição com substantivo, ou adjetivo, ou advérbio. Essa é a resposta. Temos de afirmação também, gente, como com certeza, sem dúvida, de fato, na verdade, com efeito. De negação foi algumas que eu falei da agora, como de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma. De intensidade, como de muito, de pouco, de todo, em excesso. E de negação, afirmação. Dúvida seria quem sabe. Tipo isso, quem sabe. Então, a locução adverbial, ela vai ser iniciada geralmente por preposição e formadas por substantivo, adjetivo e advérbio. Está dando para compreender? E entenda, ela é sempre conjunto de duas ou mais palavras que vão atuar como um advérbio. Por que elas vão atuar como advérbio, professor? Porque elas vão ter exatamente isso aqui que a gente fala aqui, o advérbio tem. Ele vai modificar o sentido de adjetivos, advérbios ou de frases inteiras ou de verbos. Então, por isso que ele vai ter o valor de advérbio. Então, locução adverbial é uma expressão formada por duas ou mais palavras que assumem o valor adverbial. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido e resolvam a atividade com muito carinho, né? Valeu!